Capítulo 27. O que deve ser feito? A peneiração ocorreu na margem leste nevada do rio, onde não havia nada para cortar o vento forte do norte. Homens e mulheres da cidade carregavam sacos pelas pontes em carroças de 4 cavalos e carroças de 1 cavalo, até carrinhos de mãos empurrados à mão. Mas tem que ser à mão, né, mané? Normalmente, os compradores traziam suas próprias carroças para os armazéns ou, na pior das hipóteses, os grãos e os feijões secos só precisavam ser carregados até o cais. Mas Pei não tinha a intenção de enviar seus carroceiros para Soul Harbor. Ou qualquer outra pessoa, aliás. O que quer que estivesse errado naquela cidade poderia ser contagioso. De qualquer forma, os condutores estavam bastante inquietos, franzindo a testa para os habitantes sujos da cidade, pessoas que nunca falavam, mas riam nervosamente quando acidentalmente encontravam alguém com os olhos. Os mercadores carrancudos que supervisionavam o trabalho não eram melhores. Em Caer-Rien, a terra natal dos condutores, os comerciantes eram pessoas limpas e respeitáveis, pelo menos externamente, que raramente se contorciam apenas porque alguém se movia no canto de sua visão. Entre os mercadores com tendência a olhar desconfiados para qualquer um que não conhecessem, e os habitantes da cidade que arrastavam os pés para cruzar as pontes, claramente relutantes em voltar para dentro de seus próprios muros, os condutores de carroças estavam no limite. Eles se reuniram em pequenos grupos, homens e mulheres pálidos vestidos de preto, segurando os cabos de suas facas de cinto e olhando para os moradores mais altos como se fossem loucos assassinos. Pen cavalgava devagar, observando a peneira, examinando a fileira de carroças que se estendia pela elevação e fora de vista esperando para serem carregadas, ou as carroças e carroções e carrinhos de mão da cidade rolando pelas pontes. Ele se certificou de que estava à vista. Não sabia por que a visão dele, fingindo estar despreocupado, deveria acalmar os nervos de qualquer outra pessoa, mas parecia acalmar. O suficiente para que ninguém começasse a correr, pelo menos, embora continuassem a olhar de soslaio para o povo de Soul Harbor. Eles também mantinham distância. Deixa a noção de que algumas daquelas pessoas podem não estar vivas e entrar na cabeça dos cairrienos, e metade iria chicotear seus cavalos e carroça para fugir ali mesmo. A maior parte do resto podia não esperar muito depois do anoitecer. Esse tipo de história poderia torcer a cabeça de qualquer um à noite. O sol pálido, quase escondido pelas nuvens cinza, ainda estava a menos da metade do seu pico do meio-dia, mas cada vez mais era óbvio que eles teriam que estar lá durante a noite. Talvez mais de uma. Seu maxilar se contraiu com o esforço de não ranger os dentes, e até mesmo Nialdi começou a evitar sua carranca. Ele não brigou com ninguém, só queria. Foi um processo árduo o peneiramento. Cada saco tinha que ser aberto e esvaziado em grandes cestos de vime, cada um dos quais levava 2 pessoas para jogar o grão ou o feijão. O vento frio levava os gorgulhos em uma chuva de manchas pretas, e homens e mulheres com leques trançados de 2 mãos aumentavam as rajadas. Uma corrente rápida varria tudo que foi soprado para o rio, mas logo a neve na margem do rio era pisoteada, e a lama cinzenta coberta de insetos mortos ou morrendo de frio, e uma generosa camada de aveia e cevada salpicada de feijão vermelho. Sempre havia uma nova camada para substituir os pés esmagados na neve. O que restava nas cestas parecia mais limpo, porém, mas não inteiramente limpo. Quando era despejado de volta nos sacos de juta grosseira, que haviam sido virados do avesso e batidos ferozmente com paus pelas crianças para sacudir os vermes. Os sacos reabastecidos iam para as carroças dos cairrienos assim que as tampas eram amarradas, mas as pilhas de sacos vazios cresciam a um ritmo prodigioso. Ele estava apoiado no pomo da sela de Stair, tentando calcular se estava levando 2 carroças inteiras dos armazéns para encher uma de suas carroças com grãos, quando Berelém trouxe sua égua branca para o lado dele, segurando seu manto escarlate contra a parede de...
contra a parede de vento com uma mão enluvada vermelha. Anora freou a alguns passos de distância, seu rosto sem idade, impassível e ilegível. A cidade parecia estar lhes dando privacidade, mas estava perto o suficiente para ouvir qualquer coisa acima de sussurros, mesmo sem nenhum truque do poder. Rosto impassível ou não, seu nariz de bico lhe dava um olhar pedratório hoje. Suas tranças de contas pareciam a crista baixada de alguma águia estranha. Você não pode salvar a todos, disse Berelém calmamente. Longe do fedor da cidade, seu cheiro era afiado com urgência e afiado com raiva. Às vezes você deve escolher. Sorharbor é o dever de Lord Colwyn. Ele não tinha o direito de abandonar seu povo. Não estava com raiva dele, então. Pen franziu a testa. Ela achava que ele se sentia culpado. Equilibrado com a vida de File, os problemas de Sorharbor não conseguiam mover as escamas nem um fio de cabelo. Mas ele virou o baio para olhar as mulheres cinzentas da cidade do outro lado do rio. Não para as crianças de olhos fundos empilhando sacos vazios. Um homem fazia o que podia, o que tinha que fazer. A Nora tem uma opinião sobre o que está acontecendo aqui? Ele rosnou. Silenciosamente, mas de alguma forma não tinha dúvidas de que a Aes Sedai ouviu. Tenho pouca ideia do que a Nora pensa, respondeu Berelém, sem fazer nenhum esforço para baixar a voz. Ela não só não se importava com quem ouvia, mas queria ser ouvida. Ela não é tão aberta quanto antes, como eu uma vez pensei que fosse. Cabe a ela consertar o que danificou. Sem olhar para a Aes Sedai, ela se virou e foi embora. A Nora ficou para trás, olhos sem piscar no rosto de Perrin. Você é Taverém, sim, mas ainda é apenas um fio no padrão, assim como eu. Afinal, até o dragão renascido é apenas um fio a ser tecido no padrão. Nem mesmo um fio de Taverim escolhe como será tecido. Esses fios são pessoas, disse Perrin cansado. Às vezes, também as pessoas não queriam ser tecidas no padrão sem dizer nada. Não queiram ser tecidas no padrão sem dizer nada. E você acha que isso faz diferença? Sem esperar a resposta, ergueu as rédeas e acompanhou sua égua marrom de belos tornozelos atrás de Berelém em um galope que abanou sua capa atrás dela. Ela não era a única Aes Sedai que queria conversar com Perrin. Não, ele disse a Sionide com firmeza depois de ouvi-la, dando um tapinha no pescoço de Styr. Era o cavaleiro que queria calmante, no entanto. Ele queria ficar longe de Sorharbor. Eu disse não e quero dizer não. Ela sentou na cela rigidamente, uma pequena mulher pálida esculpida em gelo. Exceto que seus olhos eram carvões escuros queimando, e ela cheirava a fúria afrontada mal controlada. Sionide era suave como leite aguado com as sábias, mas não era uma sábia. Atrás dela, o rosto escuro de Alhar, uma pedra cinza, riscando seu cabelo preto encaracolado como geada. O rosto de Winter estava vermelho acima de seus bigodes encaracolados. Eles tinham que aceitar o que se passava entre sua Aes Sedai e as sábias, mas Perrin não era. O vento açoitou seus mantos de guardião, deixando suas mãos livres para a espada se necessário. Ondulando ao vento, as capas mudavam em tons de cinzas e marrom, azul e branco. Era mais fácil para o estômago do que vê-las desaparecer partes de um homem. Um pouco mais fácil. Se for preciso, enviaria Edarra para trazer você de volta, avisou. Seu rosto ficou frio, seus olhos quentes, mas um tremor a percorreu, balançando a pequena pedra branca pendurada em sua testa. Não por medo do que as sábias fariam com ela se tivesse que ser trazida de volta, apenas pela mesma ofensa em Perrin que fez o cheiro dela um espinho em forma de gancho.
Ele estava se acostumando a ofender as Aes Sedai. Não era um hábito que um homem sábio tivesse, mas parecia não haver saída. E você? Ele perguntou a Masuri. Você quer ficar em Soul Harbor também? A mulher magra era conhecida por falar direto ao ponto, direta como uma verde, mesmo sendo uma marrom, mas disse calmamente. Você não mandaria dar atrás de mim também? Há muitas maneiras de servir e nem sempre podemos escolher as maneiras que desejamos. O que, pensando bem, podia ser direto ao ponto, de certa forma. Ele ainda não tinha ideia de por que ela visitava Mazema em segredo. Ela suspeitava que ele sabia. O rosto de Masuri era uma máscara suave. Kikli tinha uma expressão entediada. Agora eles estavam fora de Soul Harbor. Ele conseguia parecer caído enquanto montava seu cavalo ereto, sem nenhuma preocupação no mundo ou pensamento em sua cabeça. Um homem que acreditava nisso sob Crick voltaria no dia seguinte para comprar um segundo porco em um leilão. Os habitantes da cidade trabalhavam mecanicamente enquanto o sol subia mais alto, como pessoas que queriam se perder na tarefa e temiam o retorno das lembranças quando parassem. Perrin decidiu que Soul Harbor o estava deixando fantasioso. Ainda assim, ele achava que estava certo. O ar além dos muros ainda parecia muito escuro, como se uma nuvem sombreada pairasse sobre a cidade. Ao meio-dia, os condutores de carroça limparam trechos de neve na encosta que se elevava do rio para fazer pequenas fogueiras e preparar chá fraco com folhas, preparando o seu terceiro pote, ou talvez o quarto. Não havia chá para ser tomado na cidade. Alguns dos condutores olhavam para as pontes como se pensassem em entrar em Soul Harbor e ver o que encontrariam para comer. Um olhar para as pessoas sujas de terra que trabalhavam nos cestos de peneirar os fez voltar para desenterrar seus saquinhos de mingau de aveia e bolota moída. Pelo menos eles sabiam que a mistura estava limpa. Alguns olhavam para os sacos já carregados nas carroças, mas o feijão precisava ficar de molho e o grão passar pelos grandes moinhos manuais que haviam sido deixados no acampamento. E isso era depois que os cozinheiros pegassem tantos gorgulhos quanto pensavam que os homens não tinham estômago para comer. Perry não tinha apetite, nem pelo pão mais limpo, mas estava bebendo o que passava por chá em uma xícara de lata amassada quando o Latião o encontrou. O Cairriano na verdade não veio até ele. Em vez disso, o homem baixo de casaco escuro listrado passou lentamente pela pequena fogueira onde Perrin estava. Então freou com uma carranca um pouco ladeira acima. Desmontando, Latian ergueu o casco dianteiro de seu cavalo castrado e franziu o senho. Claro, ele olhou 2 vezes para ver se Perrin estava vindo. Com um suspiro, Perrin devolveu a xícara amassada para a pequena mulher de quem ele pegara emprestada, uma condutora de carroça grisalha que estendeu suas saias escuras em uma reverência. E sorriu e balançou a cabeça para Latian. Provavelmente, ela poderia se esgoelar 10 vezes tão bem quanto o sujeito. Nialdi, agachado perto do fogo com as mãos em volta de outro copo de lata, riu tão alto que teve que enxugar uma lágrima do olho. Talvez ele estivesse começando a ficar louco. Luz. Mas este lugar dava a um homem pensamentos alegres. Latian se endireitou o suficiente para fazer uma mesura para Perrin e dizer: Eu vejo você, meu senhor. Então se abaixou para pegar a perna dianteira novamente como um tolo. Você não agarra as pernas de um cavalo dessa maneira, a menos que queira chutar. Mas então, Perrin não esperava nada além de tolices, na verdade. Primeiro foi Latian brincando de ser Aiel, com seu cabelo na altura dos ombros amarrado e um rabo na nuca, em fraca imitação de como os Aiel cortavam os deles. E agora o homem estava brincando de ser um espião. Perrin descansou a mão no pescoço do capão para acalmar o animal depois de todo aquele arrebatamento e colocou um olhar interessado em seu rosto enquanto olhava para um casco que não tinha absolutamente nada de errado. Exceto por um corte na ferradura onde o ferro podia quebrar em poucos dias se não fosse substituído. Suas mãos coçavam pelas ferramentas do ferrador.
Fazia anos que não trocava as ferraduras de um cavalo ou trabalhava em uma forja. Mestre Bauer manda um recado, meu senhor, disse Latian suavemente, de cabeça baixa. Seu amigo está viajando para vender suas mercadorias, mas deve voltar amanhã ou no dia seguinte. Ele disse para perguntar se estaria tudo bem se nós alcançássemos você então. Espiando sobre a barriga do cavalo para os peneiradores à beira do rio, ele acrescentou: embora dificilmente pareça que você sairá antes. Pen fez uma careta para a peneira. Ele fez uma careta para a fila de carroças, esperando, por sua vez, de serem carregadas, para a fila de carroças esperando, para a meia dúzia ou mais que já tinham suas capas de lonas amarradas. Uma delas segurava o primeiro couro para remendar botas e velas e coisas do tipo. Sem óleo, no entanto. O óleo de lâmpada em Soul Harbor cheirava tão rançoso quanto o óleo de cozinha. E se Gaú e as donzelas trouxessem notícias de File? Um avistamento real, talvez? Ele daria qualquer coisa para falar com alguém que a tivesse visto, que pudesse lhe dizer que ela estava ilesa. E se os Shido começassem a se mover de repente? Diga a Bauer para não esperar muito, ele rosnou. Quanto a mim, estarei fora dentro de uma hora. Ele era tão bom quanto sua palavra. A maioria das carroças e condutores teve que ser deixada para trás para fazer a jornada de um dia de volta ao acampamento por conta própria, e Kiriein e seus soldados de capacete verde para guardá-los, com ordens de que ninguém cruzasse as pontes. De olhos frios, parecendo completamente recuperado de seu colapso, o guialdiano assegurou-lhe que estava em forma e pronto. Muito provavelmente com ordens, ou não, ele voltaria a Soul Harbor apenas para se convencer de que não estava com medo. Perry não perdeu tempo tentando dissuadi-lo. Por um lado, Seonide tinha que ser encontrada. Ela não estava exatamente se escondendo, mas soubera de sua partida e, deixando seus guardiões segurarem seu cavalo bem abertamente, ela se esquivou a pé tentando manter as carroças entre ela e ele. A pálida Aes Sedai não conseguia esconder seu cheiro, ou se podia, não sabia que era necessário. Ela ficou surpresa quando ele a localizou rapidamente, e indignada quando ele a conduziu até seu cavalo na frente de Stayer. Mesmo assim, ele estava menos de uma hora cavalgando para longe de Soul Harbor, com os guardas alados fazendo seu anel de armadura vermelha em torno de Berelém, os homens de 2 rios cercando as 8 carroças carregadas que rodavam atrás das 3 bandeiras restantes, e Nealdi sorrindo por tudo que ele valia. Sem falar na tentativa de conversar com as Aes Sedai. Pei não sabia o que fazer se o sujeito realmente estivesse ficando louco. Assim que a elevação escondeu o Soul Harbor atrás dele, ele sentiu o afrouxamento de um nó que não percebera estar cavalgando entre seus ombros. Isso deixou apenas 10 outros e um nó de impaciência torcendo sua barriga. A simpatia óbvia de Berelém não conseguiu afrouxar isso. O portal de Nealdes levou do campo coberto de neve até a pequena clareira do campo de viagem, entre as árvores altas, 20 quilômetros com apenas um passo. Mas Perry não esperou que o punhado de carroças passasse. Ele pensou ter ouvido Berelém fazer um som aborrecido quando chegou Stayer a um trote rápido de volta ao acampamento. Ou talvez fosse uma das Aes Sedai, muito mais provável. Havia uma sensação de quietude quando ele cavalgava entre as barracas e cabanas dos Homens de 2 Rios. O sol ainda não estava muito longe no céu cinzento, mas não havia panelas no fogo e pouquíssimos homens se reuniam ao redor das fogueiras, segurando suas capas e olhando atentamente para as chamas. Um punhado estava sentado nos bancos toscos que Bran Kroll sabia fazer. O resto ficava de pé ou agachado. Ninguém sequer olhou para cima. Certamente ninguém veio correndo para pegar seu cavalo. Não era quietude, ele percebeu. Tensão. O cheiro de alguma forma o lembrou de um arco puxado a ponto de partir-se. Ele quase podia ouvir o rangido. Ao desmontar na frente da tenda listrada de vermelho, Danil apareceu na direção das tendas baixas do Zaiel, andando rápido.
Solin e Edarra, uma das sábias, o seguiam e o acompanhavam com facilidade, embora nenhum dos dois parecesse se apressar. O rosto de Solin era uma máscara enrugada e escura como o sol. O de Edarra, mal revelado pelo chale escuro enrolado na cabeça, era uma imagem de calma. Apesar de suas saias volumosas, ela fez tão pouco som quanto a donzela de cabelos brancos, nem mesmo um leve tilintar de suas pulseiras e colares de ouro e marfim. Daniel estava mastigando a ponta de um bigode grosso, distraidamente puxando sua espada 1 polegada para fora de sua bainha de couro áspero e empurrando-a para trás com força. Puxando e empurrando. Ele respirou fundo antes de falar. As donzelas trouxeram 5 chás do Lord Perrin. Argan os levou para as tendas gualdianas para interrogá-los. Mazema está com eles. Perrin ignorou a presença de Mazema dentro do acampamento. Por que você deixou Arganda levá-los? Perguntou a Edarra. Daniel não poderia ter impedido, mas as sábias eram uma proposta diferente. Edarra não era muito mais velha que Perrin, mas seus frios olhos azuis pareciam ter visto muito mais do que ele jamais veria. Ela cruzou os braços sobre os seios em um chacoalhar de pulseiras, e com um toque de impaciência. Até os Shaidos sabem como abraçar a dor, Perrin Aybara. Levará dias para fazer qualquer um deles conversar. E parecia não haver razão para esperar. Se os olhos de Edarra eram frios, os de Sulin eram gelo azul. Minhas irmãs de lança e eu poderíamos ter feito isso mais rápido, um pouco. Mas Daniel Lewin disse que você não queria golpes. Gerard Argand é um homem impaciente e desconfia de nós. Ela soou como se tivesse cuspido se não fosse a Yael. Você pode não descobrir muito em qualquer caso. São cães de pedra. Eles vão ceder lentamente e em qualquer caso. Eles vão ceder lentamente e o mínimo possível. Nisso, é sempre necessário juntar um pouco de um com um pouco de outro para fazer um quadro geral. Abraçar a dor. Tinha que haver dor quando você coloca um homem em interrogatório. Ele não tinha deixado esse pensamento se formar em sua cabeça antes disso. Mas para ter Farley de volta... Peça para alguém esfregar Stair, disse ele rudemente, empurrando as rédeas para Daniel. A parte gualdiana do acampamento não poderia ser mais diferente dos rudes abrigos e barracas dispostas ao acaso dos homens de 2 rios. Aqui, as tendas de lonas pontiagudas estavam em fileiras precisas, a maioria com um conde de lanças com ponta de aço nas abas da entrada e cavalos selados amarrados ao lado, prontos para montar. O balançar das caudas dos cavalos e as longas flâmulas nas lanças, levantando-se como uma brisa fria, eram as únicas coisas desordenadas que se viam. Os caminhos entre as tendas eram todos da mesma largura, e uma linha reta poderia ter sido traçada através das fileiras de fogueiras. Até os vincos na lona, de onde as barracas haviam sido dobradas no fundo dos carrinhos até a neve chegar, formavam linhas retas. Tudo ordenado e arrumado. Um cheiro de mingau de aveia e bolota cozida pairava no ar, e alguns homens vestidos de verde estavam raspando o resto da refeição do meio-dia de seus pratos de lata com os dedos. Outros já estavam vasculhando as panelas. Nenhum mostrou qualquer sinal de tensão. Eles estavam apenas comendo e fazendo tarefas domésticas com quase o mesmo prazer. Era algo que tinha que ser feito. Um grande grupo de homens estava reunido em um círculo perto das estacas afiadas que marcavam a borda externa do acampamento. Não mais da metade usava os casacos verdes e as couraças polidas dos lanceiros gualdianos. Alguns dos outros carregavam lanças ou espadas amarradas sobre seus casacos amarrotados. Essas iam de seda fina ou boa lã até as sobras de um saco de trapos, mas nenhum podia ser chamado de limpa, exceto em comparação com o Sir Harbor. Você sempre pode saber quais são os homens de Mazema, mesmo de costas. Outro cheiro veio até ele quando se aproximou do círculo de homens.
o cheiro de carne assando. E havia um som abafado que ele tentou não ouvir. Quando começou a abrir caminho, os soldados olharam para ele e cederam a contragosto. Os homens de Mazema recuaram, resmungando sobre olhos amarelos e cria das trevas. De qualquer forma, ele ganhou passagem para a frente. 4 homens altos, ruivos ou pálidos no cadinsor cinza e marrom, jaziam amarrados com os pulsos amarrados e os tornozelos na base das costas e grossos pedaços de galhos amarrados atrás dos joelhos e cotovelos. Seus rostos estavam machucados e feridos, e eles tinham trapos amarrados entre os dentes. O 5º homem estava nu, enfiado entre 4 estacas robustas fincadas no chão, e esticadas com tanta força que seus tendões se destacavam. Ele se debatia tanto quanto suas amarras permitiam, porém, e uivava nos trapos que enchiam sua boca, um grito abafado de agonia. Carvões em brasa formavam um pequeno aglomerado em sua barriga, emitindo uma leve fumaça. Foi o cheiro de carne empolando que o nariz de Perrin captou. Os carvões grudavam na pele do homem esticado, e cada vez que sua contorção conseguia jogar um para fora, um sujeito sorridente, um imundo casaco de seda verde, agachado ao lado dele, usava uma pinça para substituí-lo por outro de um pote derretendo um círculo de lama no solo. Perrin o conhecia. Seu nome era Harry, e ele gostava de colecionar orelhas amarradas em um cordão de couro. Orelhas masculinas, orelhas femininas, orelhas infantis. Nunca importava para Harry. Sem pensar, Perrin avançou e chutou a pequena pilha de brasas no do homem amarrado. Algumas delas atingiram Harry, que pulou para trás com um grito assustado, que se transformou em um grito agudo quando sua mão caiu no pote. Ele tombou de lado, segurando a mão queimada e encarando Perrin, uma doninha em pele humana. Os selvagens fazem uma farsa, Ibara, disse Mazema. Perrin nem tinha notado o homem parado ali. O rosto como uma pedra carrancuda sob o couro cabeludo raspado. Seus olhos escuros e febris continham uma medida de desprezo. O cheiro de loucura deslizou através do fedor de carne queimada. Eu os conheço. Eles fingem sentir dor, mas não sentem. Não do jeito que outros homens sentem. Você deve estar disposto e capaz de ferir uma pedra para fazer um deles falar. Arganda, rígido ao lado de Mazema, segurava o punho da espada com tanta força que sua mão tremia. Talvez você esteja disposto a perder sua esposa, Ibara, ele ralhou. Mas eu não vou perder minha rainha. Isso tem que ser feito, disse Aran, meio suplicante, meio exigente. Ele estava do outro lado de Mazema, segurando as pontas do manto verde, como se quisesse manter as mãos longe da espada nas costas. Seus olhos estavam quase tão quentes quanto os de Mazema. Você me ensinou que um homem faz o que deve. Perrin forçou os punhos a desatar. O que devia ser feito por Faile. Berelen e as Aes Sedai vieram empurrando a multidão. Berelen franzindo levemente o nariz ao ver o homem esticado entre os pinos. As 3 Aes Sedai podiam estar olhando para um pedaço de madeira por toda sua expressão. Idarra e Solin estavam com elas. Nenhum dos dois mais afetados. Acho que nenhuma das duas mais afetadas. Alguns dos soldados gualdianos franziram a testa para as 2 mulheres Aiel e murmuraram baixinho. Os homens enrugados e de rosto sujo de Mazema olharam para Aiel e Aes Sedai igualmente, mas a maioria se afastou dos 3 guardiões, e aqueles que não se afastaram foram afastados por seus companheiros. Alguns tolos conheciam os limites da estupidez. Mazema encarou Berelen com os olhos ardentes antes de decidir fingir que ela não existia. Alguns tolos não conheciam limites. Curvando-se, Perrin desamarrou o pano em volta da boca do homem preso e puxou o maço de entre os dentes. Ele só conseguiu puxar sua mão de volta antes de um estalo de dentes tão cruel
quanto qualquer um que Esther poderia ter dado. Imediatamente, o homem Aiel jogou a cabeça para trás e começou a cantar com uma voz profunda e clara. Lave as lanças enquanto o sol sobe alto. Lave as lanças enquanto o sol se põe. Lave as lanças. Quem tem medo de morrer? Lave as lanças. Ninguém que eu conheça. A risada de Mazema aumentou no meio da cantoria. Os pelos de Pen também se ergueram. Ele nunca tinha ouvido Mazema rir antes. Não era um som agradável. Ele não queria perder um dedo, então tirou o machado do cinto e usou cuidadosamente o topo da cabeça do machado contra o queixo do homem para fechar a boca. Os olhos da cor do céu olhavam para ele de um sol escuro pelo sol, sem medo. O homem sorriu. Eu não peço que você traia seu povo, disse Pen. Sua garganta doía com o esforço de manter a voz firme. Vocês, Child, capturaram algumas mulheres. Tudo o que eu quero saber é como recuperá-las. Uma é chamada File. Ela é tão alta quanto uma de suas mulheres, com olhos escuros e inclinados, nariz forte e boca ousada. Uma mulher bonita. Você se lembraria dela se tivesse a visto. Você viu? Puxando o machado, ele se endireitou. O Child encarou por um momento, depois levantou a cabeça e começou a cantar novamente, sem tirar os olhos de Pen. Era uma música alegre, com o som jovial de uma dança. Uma vez conheci um homem que estava longe de casa. Seus olhos eram amarelos e sua inteligência era de pedra. Ele me pediu para segurar a fumaça na mão e disse que poderia me mostrar uma terra aquática. Ele colocou a cabeça no chão e os pés no ar e disse que podia dançar como uma mulher bonita. Ele disse que aguentaria até virar pedra. Quando eu pisquei meus olhos, ele tinha ido embora. Deixando a cabeça cair para trás, o Child riu profundo e ricamente. Ele poderia estar descansando à vontade em uma cama de penas. Se você não pode fazer isso, Aran disse desesperadamente, então vá embora. Eu ajudo a cuidar disso. O que deve ter feito? Perrin olhou para os rostos ao seu redor. Arganda, carrancuda de ódio, para ele tanto quanto para o Child agora. Mazema, fedendo a loucura e a cheiro de um ódio desdenhoso. Você deve estar disposto e capaz de ferir uma pedra. Edarra, seu rosto tão ilegível quanto o das Aes Sedai, braços cruzados calmamente sobre seus seios. Até os Child sabem abraçar a dor. Vai demorar dias. Sulin, a cicatriz em sua bochecha ainda pálida em sua pele enrugada, seu olhar nivelado e seu cheiro implacável. Eles vão ceder lentamente, o mínimo possível. Berelém, cheirando a julgamento, uma governante que condenou homens à morte e nunca perdeu uma noite de sono. O que deve ser feito? Disposto e capaz de ferir uma pedra. Abraçar a dor. A luz. File. O machado era leve como uma pena subindo em sua mão e desceu como um martelo na bigorna, a lâmina pesada cortando o pulso esquerdo do Child. O homem grunhiu de dor, então o empinou convulsivamente com o rosnado, deliberadamente borrifando o sangue que escorria de seu pulso no rosto de Pen. Curio, disse Pen a Aes Sedai, dando um passo para trás. Ele não tentou limpar o rosto. O sangue estava pingando em sua barba. Ele se sentia oco. Não poderia ter levantado o machado de novo se fosse preciso por sua vida. Você está louco? Mazuri disse com raiva. Não podemos devolver a mão ao homem. Eu disse Curio, ele rosnou. Sionid já estava se movendo, porém, levantando as saias para deslizar pelo chão e se ajoelhar na cabeça do homem. Ele estava mordendo o pulso decepado, tentando inutilmente estancar o fluxo de sangue com a pressão de seus dentes.
mas não havia medo em seus olhos ou em seu cheiro nenhum. Sionide agarrou a cabeça do Shaido e de repente ele convulsionou novamente, jogando seu braço para fora descontroladamente. O jato de sangue diminuiu quando ele se sacudiu e desapareceu antes que ele caísse de volta ao chão com o rosto cinza. Instavelmente, ele ergueu o cotoco do braço esquerdo para olhar a pele lisa que agora cobria a ponta. Se havia uma cicatriz, Pei não podia ver. O homem mostrou os dentes para ele. Ele ainda não cheirava a medo. Sionide também caiu como se tivesse se esforçado ao máximo. Alhara e Winter deram um passo à frente, e ela acenou para que se afastassem, levantando-se sozinha com um suspiro pesado. Disseram-me que vocês podem aguentar por dias e ainda dizer quase nada, disse Perrin. Sua voz soou muito alta em seus ouvidos. Eu não tenho tempo para mostrarem o quão duros vocês são, ou quão corajosos. Eu sei que vocês são corajosos e fortes, mas minha esposa é prisioneira há muito tempo. Vocês serão separados e questionados sobre algumas mulheres. Se vocês as viram e onde. Isso é tudo que eu quero saber. Não haverá brasas ou qualquer outra coisa, apenas perguntas. Mas se alguém se recusar a responder ou se suas respostas forem muito diferentes, todos perdem alguma coisa. Ele ficou surpreso ao descobrir que poderia levantar o machado depois de tudo. A lâmina estava manchada de vermelho. 2 mãos e 2 pés, disse ele friamente. Luz, ele parecia gelo. Se sentia como gelo em seus ossos. Isso significa que vocês têm 4 chances de responder a mesma coisa. E se todos vocês resistirem, eu ainda não vou matar vocês. Encontrarei uma aldeia para deixá-los, algum lugar que os deixarão implorar, em algum lugar em que meninos jogarão uma moeda para os ferozes homens Aiel, sem mãos nem pés. Pensem sobre isso e decidam se vale a pena manter minha esposa longe de mim. Até Mazema olhava para ele como se nunca tivesse visto o homem parado ali com o machado. Quando ele se virou para sair, os homens de Mazema e os Guialdianos se separaram na frente dele, como se quisessem deixar passar um grupo inteiro de Trollocs. Encontrou a cerca de estacas afiadas à sua frente, e a floresta uns 100 passos adiante, mas não mudou de direção. Carregando o machado, ele caminhou até que enormes árvores o cercaram e o cheiro do acampamento ficou para trás. O cheiro de sangue que ele carregava com ele, afiado e metálico. Não havia como fugir disso. Ele não soube dizer quanto tempo andou pela neve. Mal notou a inclinação afiada das barras de luz que cortavam as sombras sob o céu da floresta. O sangue era grosso em seu rosto e em sua barba, começando a secar. Quantas vezes ele disse que faria qualquer coisa para ter File de volta? Um homem faz o que tem que fazer. Por File. Qualquer coisa. Abruptamente, ele ergueu o machado atrás da cabeça com as 2 mãos e o arremessou o mais forte que pôde. Ele girou de ponta a ponta e bateu no tronco grosso de um carvalho com um baque sólido. Soltando um suspiro que parecia surpresa em seus pulmões, ele afundou em um afloramento de pedra áspero que seguia tão alto e largo quanto um banco e colocou os cotovelos nos joelhos. Você pode se mostrar agora, Elias, ele disse cansado. Posso sentir seu cheiro aí. O outro homem saiu levemente das sombras, os olhos amarelos brilhando fracamente sob a aba larga de seu chapéu. Os Aiel eram barulhentos comparados a ele. Ajustando sua longa faca, ele se sentou ao lado de Perrin no afloramento, mas por um tempo ele apenas ficou ali, penteando os dedos pela barba grisalha que se espalhava sobre seu peito. Ele acenou para o machado preso na lateral do carvalho. Ele disse uma vez para guardar isso até que gostasse de usá-lo demais. Você começou a gostar? Lá atrás? Perrin balançou a cabeça com força. Não, isso não, mas... Mas o que, garoto?
Acho que você quase deixou Mazema com medo. Só que você também cheira medo. Já estava na hora dele estar com medo de alguma coisa, Perry murmurou, encolhendo os ombros desconfortavelmente. Algumas coisas eram difíceis de dar voz. Talvez fosse a hora, no entanto. O machado. Eu não percebi da primeira vez. Apenas olhando para trás. Essa foi a noite em que conheci Gaú e os matos brancos tentaram nos matar. Mais tarde, lutando contra Trollocs em 2 rios, eu não tinha certeza. Mas aí, em Poços de Dumai, eu fui. Estou com medo de uma batalha, Elias. Com medo e triste, porque talvez nunca mais veja File. Seu coração apertou até o peito doer. File. Só que eu ouvi o Grade e Nialde falarem como é segurar o poder único. Dizem que se sentem mais vivos. Estou com muito medo de cuspir. Em uma batalha eu me sinto mais vivo do que em qualquer outro momento, exceto quando estou segurando File. Eu não acho que poderia suportar se eu chegasse a me sentir assim sobre o que acabei de fazer lá atrás. Não acho que File me aceitaria de volta se eu chegasse a isso. Elias bufou. Eu não acho que você tem isso em você, garoto. Ouça, o perigo torna homens diferentes de maneiras diferentes. Alguns são frios como relógio, mas você nunca me pareceu do tipo frio. Quando seu coração começa a bater, ele aquece seu sangue. É lógico que também aumenta seus sentidos. Conscientiza você. Talvez você morra em alguns minutos, talvez em um piscar de olhos. Mas você não está morto agora. E sabe disso dos dentes às unhas dos pés. Do jeito que as coisas são. Não quer dizer que você goste. Eu gostaria de acreditar nisso, disse Paine simplesmente. Viva tanto quanto eu, respondeu Elias com a voz seca. E você acreditará. Até lá, apenas acredite que eu vivi mais tempo do que você, e eu estive lá antes de você. Os dois ficaram sentados olhando para o machado. Paine queria acreditar. O sangue em seu machado parecia preto agora. O sangue nunca pareceu tão preto antes. Há quanto tempo? Do ângulo da luz vasculhando as árvores, o sol estava se pondo. Seus ouvidos captaram o ruído dos cascos da neve, vindo lentamente em sua direção. Minutos depois, Nialde e Aran apareceram, o ex-latoeiro apontando rastros, e o Ashman balançando a cabeça impaciente. Era uma trilha cara, mas, na verdade, Perry não apostaria que Nialde seria capaz de segui-la. Ele era um homem da cidade. Argando achou que devíamos esperar até que seu sangue esfriasse, disse Nialde, apoiando-se na cela e estudando Perry. Eu acho que não pode ficar mais frio. Ele assentiu, um toque de satisfação ao redor da boca. Estava acostumado a que as pessoas tivessem medo dele por causa de seu casaco preto e do que ele representava. Eles conversaram, disse Aran, e todos deram as mesmas respostas. Sua carranca dizia que não gostava das respostas. Acho que a ameaça de deixá-los mendigar os assustou mais do que seu machado. Mas eles dizem que nunca viram Lady File, ou qualquer uma das outras. Poderíamos tentar as brasas novamente. Eles podem se lembrar então. Ele parecia ansioso para encontrar File ou usar as brasas. Elia fez uma careta. Eles só vão te devolver as respostas que você já deu a eles agora. Dizer o que você quer ouvir. Era uma pequena chance, de qualquer maneira. Há milhares de Shire e milhares de prisioneiros. Um homem poderia viver toda a sua vida entre tantas pessoas e nunca encontrar mais do que algumas centenas para se lembrar. Então temos que matá-los, disse Aran sombriamente. Solane disse que as donzelas faziam questão de pegá-los quando não tinham armas, para que pudessem ser interrogados. Eles não vão apenas se estabelecer como Gai Shain. Se pelo menos um escapar, pode avisar os Shires que estamos aqui. Então eles virão atrás de nós.
As juntas de Perrin pareciam enferrujadas, doendo quando ele se levantou. Ele não podia simplesmente deixar os Shaidos irem. Eles podem ser guardados, Aran. A pressa quase o perdera completamente. File, e ele se apressara novamente. Apressado. Uma palavra tão suave para cortar a mão de um homem. E sem propósito. Ele sempre tentou pensar com cuidado e se mover com cuidado. Tinha que pensar agora, mas cada pensamento doía. Farley estava perdida em um mar de prisioneiros vestidos de branco. Talvez outros Gachain saibam onde ela está, ele murmurou, voltando-se para o acampamento. Mas como colocar as mãos em qualquer um dos Gachain dos Shaido? Eles nunca eram autorizados a sair do acampamento, exceto sob guarda. É isso, garoto? Perguntou Elias. E isso, garoto? Perguntou Elias. Pen sabia o que ele queria dizer sem olhar. O machado. Deixe para quem o encontrar. Sua voz ficou áspera. Talvez algum menestral tolo faça disso uma história. Ele caminhou em direção ao acampamento sem olhar para trás. Com seu laço vazio, o cinto grosso em volta da cintura era leve demais. Tudo sem propósito. 3 dias depois, as carroças voltaram de Soul Harbor, pesadas, e Bauer entrou na tenda de Perrin como um homem alto e barbado, vestindo um casaco de lã suja e uma espada que parecia muito mais bem cuidada. A princípio, Perrin não o reconheceu por trás de um mês de barba numa parada. Então sentiu o cheiro do homem. Eu nunca esperei ver você de novo, disse ele. Bauer piscou, tanto quanto um suspiro de susto de qualquer outra pessoa. Sem dúvida, o homenzinho parecido com um pássaro estava ansioso para apresentar uma surpresa. Eu estive procurando por Maegidin, Talanvor disse rudemente, mas os Shaidos se moveram mais rápido do que eu podia. Mestre Bauer disse que você sabe onde ela está. Bauer deu ao jovem um olhar penetrante, mas sua voz permaneceu tão seca e sem emoção quanto seu cheiro. Mestre Talanvor chegou a Soul Harbor pouco antes de eu partir, meu senhor. Foi o mero acaso que eu encontrei com ele, mas talvez uma sorte afortunada. Ele pode ter alguns aliados para você. Vou deixá-lo contar. Talanvor franziu a testa para suas botas e não disse nada. Aliados? Perrin pediu. Nada menos que um exército será de muita utilidade, mas aceitarei qualquer ajuda que você possa trazer. Talanvor olhou para Bauer, que devolveu uma meia reverência e um sorriso brandamente encorajador. O homem barbado respirou fundo. 15.000 Xianshan, perto o suficiente. A maioria são taraborianos, na verdade, mas eles andam sob bandeiras Xianshan. E eles têm pelo menos uma dúzia de Damani. Sua voz acelerou com urgência, uma necessidade de terminar antes que Perrin pudesse interrompê-lo. Eu sei que é como receber a ajuda do Tenebroso, mas eles também estão caçando os Shaido, e eu aceitaria a ajuda do Tenebroso para libertar Maegidin. Por um momento, Perrin olhou para os dois homens. Talanvor manuseando nervosamente o punho da espada. Bauer como um pardal esperando para ver para que lado um grito pularia. Xianshan e Damani. Sim, seria como aceitar a ajuda do Tenebroso. Sente-se e me fale sobre esse Xianshan, disse ele.